Olá, meu nome é Lúcia Santana, sou professora de História e hoje a nossa aula será sobre o período regencial. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre os antecedentes à regência, o próprio período regencial e as revoltas ocorridas e as consequências. Em 1831, Dom João VI, que estava em Portugal, morre. E pelo direito, quem deveria assumir o trono português era o seu filho mais velho, Dom Pedro I, que já estava no trono aqui no Brasil. Então, diante da pressão, tanto portuguesa, para Dom Pedro I voltar, ir para Portugal, assumir o trono, quanto à insatisfação aqui dos brasileiros com o imperador, Dom Pedro I assume o trono de Portugal. E aqui no Brasil também, pela questão de direito, quem deveria assumir era seu filho, Pedro de Alcântara. Só que ele só tinha 5 anos de idade. Pedro de Alcântara, ele era uma criança, tinha 5 anos, e posteriormente, quando é nomeado imperador, é que ele se torna Dom Pedro II. Mas uma criança não pode governar um país. Então, o que fazer? Qual a solução para esse problema? A Constituição determinava a organização de uma regência, composta por 3 membros eleitos em Assembleia Geral. O período regencial ele durou cerca de 9 anos, um período curto, porém muito confuso, com muitas disputas e revoltas. A primeira foi a regência trina provisória, já que os membros da Assembleia estavam de recesso. E, posteriormente, sim, teve eleição para eleger esses 3 membros que iam compor a regência, até Dom Pedro II, até Pedro de Alcântara, ter 18 anos e aí sim ser maior de idade. Uma questão importante desse período foram os partidos políticos. Então, parece difícil, mas não é. É bem simples essa movimentação dos partidos. Então, vamos entender a questão dos partidos políticos? Os integrantes desses partidos, eles pertenciam à elite agrária e comercial e não existia a participação popular. E também houve uma alternância de poder. Uma hora um estava governando, outra hora outro. Também houve uma alternância no poder. Uma hora era um partido, depois outro. E não, eles eram contra a qualquer mudança na estrutura, tanto política, administrativa ou econômica. O fato de estar no poder era somente para garantir os seus direitos. Então nós temos agora o Partido Restaurador, que era formado pela elite comercial e desejava a permanência do sistema político. Eles lutaram muito pelo retorno, pela volta de Dom Pedro I aqui para o Brasil. O Partido Moderado, ele era a favor de uma monarquia e escravista. Como eu falei anteriormente, nada de mudança social, político-administrativa. Permitiam até algumas reformas, algumas mudanças, mas nada que atingisse os seus privilégios. Eles pensavam da seguinte forma: primeiro eu. Se não atingir a minha condição, os meus privilégios, tudo bem. E com a morte de Dom Pedro I em Portugal, não tinha mais sentido existir o Partido Restaurador. Então esse partido ele se une ao Partido Moderado, já que na base, em comum, eles tinham isso, essa manutenção dos seus privilégios e do poder. E também tinha o Partido dos Exaltados. Os exaltados, eles lutavam por mudanças mais radicais, mudança na Constituição, um sistema federalista, e eles estavam mais concentrados no Sul. Mais adiante nós vamos ver que esse partido liderou uma revolta no Rio Grande do Sul. Esse partido ele não chegou a assumir o poder, mas lutava para isso. Então, nesse esquema sobre a regência, nós vimos o antecedente, que foi o retorno de Dom Pedro I para Portugal, para assumir o trono que lhe era de direito, e a própria regência, os partidos,
que estavam divididos entre restauradores, exaltados e moderador. Nesse acróstico, nós temos palavras-chave, palavras importantes sobre os partidos, que foi a participação, né, a luta pela participação política, por ter vez, a centralização, esses partidos que desejavam isso, centralizar nos seus interesses. Aconteceu na regência, os exaltados, que era um partido, a elite, que era o que compunha esses partidos, os moderadores e restauradores, os restauradores que desejavam o retorno de Dom Pedro I e as disputas entre eles. Vamos praticar um pouco. Entre os grupos políticos que figuraram no período regencial, o grupo 2 defendia a volta de Dom Pedro I e era formado por... Então, nós vamos completar esta frase. Letra A, liberais e fazendeiros. Letra B, conservadores republicanos. Letra C, republicanos e abolicionistas. Letra D, restauradores portugueses. E letra E, exaltados e comerciantes. Como vimos, o partido que desejava o retorno de Dom Pedro I para o Brasil eram os restauradores, que eram de origem, era formado por portugueses. Verdadeiro ou falso? O Partido Moderador era favorável ao fim da escravidão. Os partidos políticos eram formados pela elite e camada popular. Os restauradores lutavam pela volta de Dom Pedro I ao Brasil. A Constituição de 1824 determinava a organização de um parlamento até a maioridade de Dom Pedro II. E, por último, os exaltados defendiam a autonomia das províncias. A primeira é falsa, porque nenhum partido, seja exaltado, moderado, restaurador, eles falavam, defendiam o fim da escravidão. Porque eles dependiam também dessa mão de obra, era vantajoso para eles ter escravos. A questão era do interesse de um pequeno grupo, não coletivo. A segunda também é falsa, porque os partidos eles eram formados o quê? Pela elite. A camada popular, os escravos, ou então os libertos, mais pobres, eles não participavam desses movimentos, dos partidos em si. Nós vamos ver que nas revoltas tiveram, sim, bastante participação, mas não nos partidos ou com o poder. A terceira, a verdadeira, que como já vimos, os restauradores, eles queriam que Dom Pedro I voltasse para o Brasil para governar aqui. A quarta é falsa, porque a Constituição, ela dizia que deveria ser organizado uma regência. Essa regência é composta por 3 membros, eleito em assembleia. E essa regência, ela não era eterna. Ela tinha um tempo de duração e existia uma nova eleição. Isso até Pedro de Alcântara fazer 18 anos e aí sim assumir o poder. E por último, os exaltados defendiam sim a autonomia das províncias. Eles desejavam um sistema federalista, uma nova Constituição.